E a gente começando aqui mais uma aula, né? Vamos ver agora os exercícios de requisitos de atos administrativos, né? Nós vimos os conceitos, né? Vamos pegar os requisitos. Quais são os requisitos, né? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto, né? Conformob, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Então vamos pegar aí, né? 20 questões, né? Pra gente poder massificar essa parte aí e já partir para outra aí de atos, que é um assunto aí que cai bastante e ele é bem grande. Então, considerando que, hipoteticamente, né, a diretoria de um órgão da administração distrital, né, tem editado a portaria, lembrando aqui, né, que é uma questão da SESB-BRASP, né, vamos pegar 20 exercícios da SESB, né, aqui é auditor, né, e vamos a ela. Aprovou seu regimento interno. Então, a diretoria de um órgão da administração distrital, ele tem editado portaria, editou uma portaria, que aprovou o seu regimento interno. Julgue o próximo item com base na teoria dos atos administrativos. Elementos ou requisitos comumente citados, como os pressupostos do ato administrativo, tais como forma, objeto, competência, motivo e finalidade, são expressamente selecionados na Lei 9.784? Não, né? Os 5 elementos, os 5 requisitos dos atos administrativos, eles não são expressamente selecionados, né, na Lei 9.784, né, que é a Lei do Processo Administrativo. Então, eles não são, logo, a questão está errada. Beleza? Próxima questão, questão número 2, técnico administrativo, né, do Corém de Sergipe. Então, daí, né, os requisitos do ato administrativo constituem pressupostos necessários à sua validade. Então, os requisitos dos atos administrativos constituem os pressupostos necessários à sua validade. Sim, precisa dos 5 requisitos para que o ato seja válido. Assim praticado, o ato sem observância de qualquer desses requisitos estará contaminado de vício de ilegalidade, fato que o deixará como regra sujeito à anulação. Quando o ato administrativo é realizado sem que seu autor aponte fundamento fático ou jurídico, deverá ser anulado por vício no requisito. Quando ele não aponta o fundamento fático ou jurídico, nós temos aí um vício no requisito do qual? Do motivo, né, gente? Nós temos aí um vício no motivo. Se ele não aponta o fundamento fático ou jurídico, é um motivo, né? Ali no motivo. Então tá aqui casa. Vamos aqui, né, ao resuminho para a gente poder. A motivação faz parte da forma e é diferente do motivo. A motivação e a explicação, a fundamentação por escrito das razões praticadas do ato administrativo. A motivação é fundamental ao fato. Explicar o porquê de uma multa de trânsito, né? Não basta vir somente o valor, precisa explicar por que aquele cara está tomando uma multa. Precisa ter os fatos e a fundamentação para aquela multa, né? O fundamento de fato é explicar a história que aconteceu. Então tá aqui, né? O fundamento de fato é explicar a história que aconteceu, né? É narrar o fato. O particular estacionou o carro em lugar proibido, na rua tal, no horário tal. E fundamentar o direito é embasar aquele ato em alguma norma, né? E com isso nós temos a motivação do ato. Então, fundamentar o direito de acordo com o particular estacionou o carro em lugar proibido na rua tal, no horário tal, de acordo com o artigo tal do Código de Trânsito Brasileiro, será multado com uma pena tal. Então, essa é o que? Essa é a fundamentação de direito, né? Onde está ali expresso na norma, né? Positivada. Então, com isso, nós temos a motivação do ato. Como regra, a administração deve explicar as razões da prática de seus atos, mas não é absoluta, pois existem atos que dispensam motivação, né, em relação a cargos comissionados, né? Então, a exoneração de cargo em comissão é um exemplo no ato que não precisa ter motivação. Então, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, os atos administrativos deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando ninguém limite o afeto de direitos ou interesses, impõe o agravo de deveres, decida um processo administrativo de concursos, dispense ou declare a inexigibilidade de processo licitatório, decide recursos administrativos, decorre de exame de ofício e deixe de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepe de pareceres, laudos, propostas, relatórios oficiais. Importa em anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Esse 8 cai bastante. Importa em anulação, revogação, suspensão ou convalidação do ato administrativo. Quando os atos administrativos deverão ser motivados com indicação de fatos ou fundamentos jurídicos. Importa em anulação, revogação, suspensão ou convalidação de um ato administrativo. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, né? Então tá aqui, né? O objeto, o motivo é o verbo, é sempre o porquê do ato ter sido praticado, né? É a resposta, né, para a pergunta ao objeto, que necessariamente será o motivo. Vender alimentos impróprios para consumo é o motivo para o restaurante ser o quê? Interditado. Então, esse é o motivo, né? Por que o restaurante foi interditado? Qual o motivo? Porque estava vendendo alimentos impróprios.
Vamos aqui. A motivação ainda que seja necessária, se ela for feita, o motivo por ela alegado vincula o administrador com base na teoria dos motivos determinantes. Então, ó, a motivação, ainda que seja necessária, se ela for feita, mesmo que não necessária também, o motivo por ela alegado vincula o administrador com base na teoria dos motivos determinantes. Beleza? Ainda que seja necessária, se ela for feita, o motivo por ela alegado vincula o administrador com base na teoria dos motivos determinantes. A motivação não é necessária, mas caso seja feita, ela vai vincular o administrador à motivação. Não confundir motivo com a motivação. A motivação faz parte da forma, e o motivo é o requisito para que a existência do ato. Então a motivação ela faz parte da forma, e o motivo é o requisito para a existência do ato. Então tá aqui, né? Quando o ato administrativo é realizado sem que seu autor aponte fundamento fático ou jurídico, deverá ser anulado por um vício no requisito motivo. Questão de número 3. Questãozinha complicada essa aí do porém. Manuel, chefe de determinada repartição pública, presenciou Caio, servidor público subordinado a ele, desviando dinheiro público. Ciente do fato, né? Manuel aplicou de forma imediata a pena de demissão a Caio. Entretanto, Caio, né, contestou a sanção alegando que, como era servidor estável, apenas poderia perder o cargo mediante decisão judicial transitada em julgado. Alegou ainda que o ato administrativo que aplicou a pena possui vício de motivo e, portanto, deveria ser anulado. No motivo, né? É porque, fundamento o quê? Jurídico ali, né? Com relação à situação hipotética, o jogo jurídico que se segue. Manuel não agiu corretamente, porquanto, mesmo tendo conhecimento do fato, não poderia ter punido Caio de forma sumária, sem lhe oportunizar o direito ao contraditório e a ampla defesa, né, gente? Então tá certinho, é o famoso PAD, né? É o processo administrativo disciplinar. Então, o chefe imediato não poderia o quê? De forma imediata, né, fazer a pena de demissão com relação ao seu servidor. Ele teria que abrir um PAD, processo administrativo disciplinar, e aí com todo o contraditório e ampla defesa em relação ao servidor, para ele que possa se defender, para aí sim depois, né, caso seja condenado, ter a pena de demissão. Questão de número 4. Até porque, né, aos litigantes em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, né, com os meios e recursos a ela inerentes. Está lá estampado lá na nossa Constituição, né, esse princípio aí da ampla defesa e do contraditório. Então, está aqui o número 4. Uma questão aí da Agente Federal de Execução Penal, né? Vamos ver aqui. Na pretensão de celebrar contrato administrativo com empresa fornecedora de serviço de mão de obra, João, servidor público competente de determinado órgão público, elaborou o edital de licitação, prevendo em uma de suas cláusulas que a empresa contratada reserve um percentual mínimo de sua mão de obra a pessoas oriundas do sistema prisional. Tomando conhecimento do fato, o chefe de João, autoridade máxima do órgão, sem apresentar justificativa, suspendeu o edital e determinou a contratação direta da empresa por dispensa de licitação. Contrariado com a atitude do seu superior hierárquico, João foi embora para casa no meio do expediente, sem autorização do seu chefe, ou seja, deu a louca nele e meteu o pé, coisa que nunca antes fizera. Considerando a situação hipotética, de que se segue. A atitude do chefe de João foi equivocada, uma vez que os atos administrativos que dispensem o processo licitatório deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Certinho, né? Nós vimos lá no artigo 50. Lembra lá que eu falei que cai bastante? Então tá aqui. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e fundamentos jurídicos, quando dispense ou declara a inexigibilidade de processo licitatório. Então tá aqui, ó. A atitude do chefe foi equivocada, uma vez que os atos administrativos que dispensem o processo licitatório deverão ser motivados com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Artigo 50, inciso 4, né? Inciso 4 da Lei de Processo Administrativo. Questão de número 5. Com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas previstas em contrato de concessão de serviço público, o poder público concedente, mesmo sem autorização judicial, interveio na concessão por meio de resolução, que previu a designação de interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida interventiva. Nessa situação hipotética, o ato administrativo de intervenção encontra-se eivaço de vício quanto a... Então vamos de novo aqui, né? Com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço e o fiel cumprimento das normas previstas em contrato de concessão de serviço público,
O poder público concedente, mesmo sem autorização judicial, interveio na concessão por meio de resolução, que previu a designação de interventor. O prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida interventiva. O prazo da intervenção, os objetivos e limites da medida interventiva. Nessa situação hipotética, o ato administrativo de intervenção encontra-se eivado de vício quanto a... Não é por meio de resolução, né, gente? A intervenção, ela não se dá por meio de resolução. A intervenção se dá por meio de decreto. Então, logo nós temos um vício na forma. Então, a forma como foi feita, né, o ato escrito pela resolução, não foi um ato válido. Logo, teria que ser feito por decreto. Então, o vício é na forma. Entendeu? O vício na forma. A forma é o quê? Quando o ato é escrito, né? Então, a medida interventiva, ela é por decreto e não por resolução. Normalmente, quando tem essas questõezinhas da SESP assim, né? O ato intervém por meio de resolução, por meio de portaria, por meio de decreto, já fica ligado que logo é a forma, beleza? Então, questão de número 6. Questão da Prefeitura de Campo Grande, procurador, né? Então, beleza. Ato administrativo vinculado que tenha vício de competência, na competência, poderá ser convalidado por meio de ratificação, desde que não seja de competência exclusiva. Questão simples, dada. Questão de procurador foi uma questão simples, dada, né? Nós sabemos aí, né? Foco, né? Tanto na forma quanto na competência, o ato pode ser convalidado, nos demais não. Então, desde que não seja na competência exclusiva também, né? Então, perfeito aí, simples. Então, mole. Mel na chupeta. Questão número 7. Ato administrativo vinculado que tenha vício na competência poderá ser convalidado por meio de ratificação. É a mesma questão, né? Vamos lá. O chefe do Poder Executivo Estadual baixou uma resolução. Então ele baixou uma resolução, pela qual declarou ser de utilidade pública para fins de desapropriação de determinado imóvel particular situado no território do respectivo ente federado. Nessa situação, então tá aqui, ó, Poder Executivo Estadual baixou uma resolução. Para quê? Para declarar utilidade pública para fins de desapropriação. Então já fica ligado, né? Ele baixou aqui uma resolução para desapropriação de imóvel particular. Não é por resolução, né? E sim por lei, né? Não é por resolução, e sim por lei. Logo tem o vício na forma, né? Então fica ligado nessas questãozinhas assim que a SESP bota, né? Baixou resolução, portaria, decreto. Então, com certeza aí é na forma. Questão de número 9. Caso uma autoridade da administração pública, como forma de punição, determine de ofício a remoção de um agente público com quem tenha tido desavenças anteriormente. O ato administrativo em questão revelará vício. Então, caso uma autoridade da administração pública, como forma de punição, determinou de ofício, a remoção de um agente público. Então, o que ele fez? Olha, ele, com forma de punir o servidor. Você não fez isso, não gostei, tal, vou te mandar para outro lugar. Qual foi a finalidade dele mandar o servidor para outro lugar? Ele simplesmente estava com raivinha, né? Dá um pouquinho de poder para esses caras, os caras se sentem, né? É um merda no saco. Então, removeu o agente público. Então, ele teve a finalidade? Não teve finalidade, né? Então, na competência, na forma e na finalidade, sendo inviável a convalidação. Certinho, a convalidação ela só pode ser tanto na competência quanto na forma. Então, aqui, ó, você já descartaria tanto a C quanto a E. Competência não é, né? Então, motivo, finalidade. Eis a nossa resposta. Então, vamos ao resuminho lá. Tá aqui. Quanto aos atos administrativos, são requisitos dos atos administrativos: competência, forma, motivo e objeto. Em relação à competência, esta é renunciável, conforme disposto na Lei 9.784. A competência é renunciável, e nada disso, né? Competência é renunciável. Quando se tratar de vício existente na finalidade do ato administrativo, não pode ele ser convalidado, na forma do artigo 5.5 da Lei 9.784. O desvio de finalidade, ela macula o ato administrativo de tamanha ilegalidade, por afastar-se do interesse público, imperiosamente presente em qualquer ato administrativo, que não há como modificar o estado de contrariedade à lei, em que se encontra aquele ato eivado de vício. Quanto ao motivo e à finalidade, nunca é possível a convalidação.
em relação à finalidade, se o ato foi praticado contra o interesse público ou com finalidade diversa da que decorre da lei, também não é possível sua correção. Não se pode corrigir um resultado que estava na intenção do agente que praticou o ato. Primeiramente, cabe informar que o ato administrativo, segundo Mateus Carvalho, pode ser entendido como um ato editado no exercício da função administrativa, sob o regime de direito público e traduzindo uma manifestação de vontade do Estado. É regido pelo direito público. Então nós já vimos aqui, né, que a finalidade, né, tá aqui, né, se a finalidade específica for violada, ainda que seja buscando o interesse público, ocorre o desvio de finalidade. Mesmo que seja buscando o interesse público, ela ocorre o desvio de finalidade, beleza? Então não pode ser feita a remoção do servidor para outra localidade distante com o intuito de puni-lo, pois o ato de remoção não tem finalidade punitiva. Então a ideia de remoção, ela não tem a finalidade de quê? De punir. Mas olha aqui, ó, tem uma exceçãozinha aqui, né? De acordo com Mateus Carvalho, é uma exceção. Na desapropriação, se houver um desvio de finalidade específica, mantendo sua finalidade genérica, por exemplo, ao invés de construir uma escola, o cara constrói um hospital, neste caso, desde que mantida a finalidade genérica, não há problema. Ocorre na situação o fenômeno da predestinação lícita, possível no ato de desapropriação, e que ocorre quando o quê? A finalidade específica do ato é alterada, mas o interesse público é mantida. Ocorre quando na finalidade específica do ato é alterada, mas o interesse público foi mantido. Ele não construiu uma escola, mas construiu um hospital, porque ele achou necessário construir um hospital naquele lugar. Então, a finalidade genérica foi mantida, né? Mas houve o quê? Houve uma alteração na finalidade específica, que era a educação, mas manteve a genérica, em relação ao poder público do interesse coletivo, que deixou na saúde. Teve a genérica, o específico não. Nesses casos, é lícita a alteração da finalidade específica, já que é estabelecida em lei. Beleza? Então tá aí, né? A finalidade sendo inviável à convalidação, né? A remoção não pode ser feita com a finalidade na forma de punir. Então, questão de número 10. Tanto a inexistência da matéria de fato quanto a sua inadequação jurídica podem configurar o vício de motivo de um ato administrativo. Então nós vimos lá, né, que tanto a inexistência da matéria de fato quanto na parte jurídica é um vício no motivo. CESP, ela adora colocar que a matéria de fato jurídica é vício no motivo. Então, na CESP é vício no motivo. Beleza? A competência do sujeito, questão de número 11 já, né? A competência do sujeito é requisito de validade do ato administrativo. Então tá aí, né? A competência no sujeito é requisito de validade do ato administrativo. Sim, competência. E, em princípio, irrenunciável. A competência é irrenunciável. Porém, sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação e avocação, né? Quando o superior ele delega o serviço ou quando ele pega para ele a avocação de competências legalmente admitida. Certinha a questão, né? A competência ela é irrenunciável, porém sua irrenunciabilidade poderá ser afastada em razão de delegação e avocação. Certinha a questão. Questão de número 12. Vamos partir aí. O ato administrativo praticado com desvio de finalidade pode ser convalidado. Ele não pode ser convalidado. Então, só pode ser convalidado o ato quando ele tem desvio na competência, mesmo assim se a competência não for exclusiva, e na forma. Então, foco, forma e competência é quando o ato pode ser o quê? Convalidado. Então a questão está errada. Questão de número 13. Da ABIN. A inexistência do motivo no ato administrativo vinculado configura vício insanável. A inexistência do motivo, ou seja, não tem um motivo no ato administrativo vinculado. Ele não teve um motivo. Configura um vício insanável? Sim, porque só pode ser convalidado na competência e na forma. Logo, no motivo não. Devido ao fato de, nesse caso, o interesse público determinar a indicação de finalidade. Então tá certinho a questão. Próxima briga aí, ó. Questão de número 14. Caso edite ato administrativo que remova de ofício, caso edite, né, ele vai editar um ato administrativo que remova de ofício o servidor público federal e posteriormente pretenda revogar esse ato administrativo, a autoridade pública deverá explicar os motivos de sua segunda decisão, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Então, ele está removendo o servidor de ofício. Para isso, tem que ter finalidade. E a não pode ser uma finalidade punitiva. Beleza. Só que depois disso, posteriormente ele pretende revogar o ato administrativo que ele fez. Ele não quer mais enviar o servidor. A autoridade pública deverá explicitar os motivos de sua segunda decisão, com a indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos. Certinha a questão, gente.
Então, ele editou para remover um servidor de ofício. Depois ele desistiu. Ele quer revogar o ato. Mas para ele revogar o ato, ele precisa explicar por que ele está revogando esse ato. Qual é o motivo? Qual é a indicação dos fatos? A competência pública conferida para o exercício das atribuições dos agentes públicos é intransferível, mas renunciável a qualquer tempo. Então, olha aí. A competência pública conferida para o exercício das atribuições dos agentes públicos é intransferível. A competência é intransferível, mas renunciável a qualquer tempo. Tudo errado a questão, né, gente? Vamos ver lá no resuminho, lá pra gente bater essa partezinha aí. Então, a competência, ela não é renunciável. Ela é irrenunciável. Então, tá aí, né? A competência, ela é o quê? A competência é irrenunciável, uma vez que é concedida ao administrador para a realização do interesse público e não de seu próprio interesse. Portanto, não pode abrir mão da competência que lhe foi atribuída, irrenunciável. A lei prevê duas exceções. A lei prevê duas exceções quanto ao exercício dessa competência, que são a delegação e a avocação. Quanto ao exercício da competência, que é o quê? A delegação e a avocação. Difícil entender que estas exceções afastam a irrenunciabilidade. Difícil de entender que elas afastam a irrenunciabilidade, já que a autoridade regionalmente competente continua com a sua competência. Então, é difícil de entender que seja irrenunciável, né? Que afasta a sua irrenunciabilidade. Por quê? O cara continua sendo competente. Ele delegou a função, mas o cara ainda é delegado. Ele delegou a função dele lá pro investigador, mas ele continua sendo delegado, né? Ele continua na competência dele. Então é difícil de entender o quê? O afastamento da sua irrenunciabilidade. Beleza? A interpretação dada pela banca pode ter sido no sentido de que, uma vez delegada, a competência não pode ser exercida por duas autoridades, que poderia causar confusão no meio administrativo, devido à possibilidade de praticar atos diversos e por isso a afastabilidade da competência. Beleza. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello, é possível conceituar ato administrativo como declaração do Estado, no exercício de prerrogativas públicas manifestada mediante providências jurídicas complementares da lei a título de dar cumprimento. Para Maria Silva Zanella de Pietro, o ato administrativo, como a declaração do Estado ou de quem o presente, produz efeitos jurídicos imediatos com observância da lei sobre o regime de direito público sujeito ao controle do Poder Judiciário. Requisitos do ato administrativo. Em se tratando da competência, pode-se dizer, de acordo com Fernando Marinello, os atos administrativos não podem ser praticados por qualquer pessoa. Os atos administrativos podem ser praticados por agentes da administração, denominados servidores estatais, incluindo aqueles que atuam nos entes da administração direta, em qualquer dos poderes das pessoas jurídicas da administração indireta, no exercício de uma função administrativa. Embora a competência seja um elemento do ato irrenunciável pela autoridade competente, poderá ser delegada e avocada, nos moldes definidos em lei. Não se deve confundir renúncia com delegação e avocação de competência, permitidos por lei, desde que seja de forma temporária e excepcional. O que? A delegação e a avocação. Ela é o que? Temporária e excepcional, devendo ser justificada de acordo com as disposições contidas na lei. Delegação de competência é a extensão de competência. Delegação de competência e a extensão da competência. Ocorre quando o agente público legalmente competente estende sua competência a outro agente. A competência é irrenunciável. Com relação à delegação de competência, pode-se indicar o artigo 12 e artigo 14, parágrafo 1º e 2º da Lei 9.874. A delegação de competência é ato temporário. Pode ser revogada em qualquer tempo e não implica na renúncia de competência. O agente delegante não transfere a competência. Importante isso aqui. O agente delegante, ele não transfere a competência, somente amplia, se mantendo competente após a delegação juntamente com o agente delegado. Conforme a súmula, está aqui. A autoridade coatora é o agente que praticou o ato. A autoridade coatora é o agente que praticou o ato, ainda que o tenha feito por delegação. Então, o cara tá lá, o bucha, né? O delegado transferiu a competência para o investigador. O investigador fez um ato. Ele, nesse ato, ele coagiu alguém. Então, ainda que feito por delegação, ele que praticou, ele vai ser punido. A lei proíbe expressamente a delegação de competência nas três situações. No caso de quê? Está aqui, ó. A lei proíbe expressamente a delegação de competência. Nos casos de competência exclusiva,
para decisão de recursos hierárquico e para edição de atos normativos. Para esses três casos, o ato administrativo, não há delegação de competência. Competência exclusiva, a lei proíbe expressamente a delegação de competência. Competência exclusiva, decisão de recurso hierárquico e a edição de atos normativos. A avocação ocorre quando o agente público chama para si a competência de outro agente. A avocação só é permitida em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados. O objetivo da avocação é evitar o quê? Decisões contraditórias. A competência é sempre um elemento vinculado aos atos administrativos. Aqui, né? A competência é sempre um elemento vinculado aos atos administrativos, ainda que sejam atos discricionários. Então a competência é sempre um elemento vinculado. Em regra, o vício de competência é convalidável, no entanto, se for competência exclusiva, não poderá ser convalidado havendo a nulidade absoluta. Então tá aí a competência pública conferida para o exercício das atribuições dos agentes públicos. É intransferível, ela é intransferível, mas irrenunciável, ela é irrenunciável a qualquer tempo. Ela é irrenunciável, não é renunciável a qualquer tempo. 16. A finalidade que um ato administrativo deve alcançar é determinada pela lei, inexistindo nesse aspecto liberdade de opção para a autoridade administrativa. Certinha a questão, né? A finalidade de um ato administrativo, ela está determinada em lei. Nesse caso, nesse aspecto, a liberdade da opção para a autoridade administrativa. Inexistindo liberdade de opção para a autoridade administrativa. Questão de número 17. De acordo com a doutrina majoritária, os elementos fundamentais dos atos administrativos são conformob, competência, atribuição não é, objeto, finalidade, motivo, competência, tipicidade não é, competência, forma, objeto, motivo e finalidade. Eis a nossa resposta. Questão de número 18. Número 18. No que se refere aos vícios de competência na administração pública, assinale a opção correta. A remoção de ofício do servidor caracteriza abuso de poder? Mas não está relacionado à competência. Quando o vício de competência não pode ser convalidado, caracteriza hipótese de nulidade absoluta. Hipótese de nulidade absoluta. A convalidação é um ato administrativo pelo qual é suprimido o vício existente em um ato ilegal, operando efeitos posteriores. Então, quando o vício de competência não pode ser convalidado, caracteriza hipótese de nulidade absoluta. Eis a nossa resposta, né? Tá aí a nossa resposta. A convalidação é o ato administrativo pelo qual é suprimido o vício inexistente em um ato ilegal, operando efeitos posteriores. A usurpação de poder ocorre quando o servidor público exerce a função de outro servidor. Não. Ocorre desvio de poder quando a autoridade policial se excede no uso da força para praticar ato de sua competência. Não é desvio de poder, e sim excesso de poder. Questão de número 19. Questãozinha grande, né? Vamos pular ela aí, né? Porque ela está desatualizada. Questão número 20. O ato administrativo deve ser avaliado pelo seu conteúdo, não devendo ser invalidado por desobediência a requisito de forma. Tudo errado, né? Claro que tem que ser invalidado se tiver alguma desobediência a requisito de forma. Então tá aí, né? Vimos 20 questões em relação aos requisitos, né? Conformob do ato administrativo, para a gente poder massificar e partir para outra situação, outro tipo de assunto dentro de ato administrativo. Para você que gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima.